Muito boas tardes, boas noites, bom dia, dependendo das latitudes onde estão a ouvir. Este é mais um Torma aqui a Vivo, o programa que já regularmente tem marcado aquilo que é o nosso falar de touros aqui da Terceira. E é com particular emoção e particular gosto que temos um programa que é quase um programa geracional, mas também é um pais e filhos, é um mano a mano quase. À minha frente tenho dois amigos que têm marcado aquilo que é a rotina dos nossos arraiais da Ilha Terceira, com touros de várias ganaderias, um mais antigo, outro mais novo, são pai e filho, com uma vasta trajetória naquilo que é o mundo do touro. E é engraçado que nós vamos perceber como é que esta dinâmica do touro se chega para nós e nos mantém vivos e entrelaçados, mesmo dentro da própria família. Será engraçadíssimo ouvirem. Álamo de Oliveira dizia que uma tourada sem ter um capinho é como um jardim sem flor, e realmente eles são o nosso garante de rebuliço, também de alguma arte, de exposição, de risco. Muitos dedicam-se apenas pelo simples facto de da janela terem uma moça que lhes sorria, ter algo que lhes chama o coração e que consigam realmente passar essa adrenalina que é deles, mas também ao fim e ao cabo é de todos nós. É também um ato de altruísmo ser capinha. Capinha hoje em dia é expor-se, é ter risco, é sair de um cotidiano de trabalho constante e passar numa tourada à corda, ficar e, em vez de estar no quinto touro, se calhar ter cuidado com o quinto touro porque tem um touro para enfrentar, são se calhar os elementos mais livres da festa, ou seja, estão livres daquilo que possam ser partidos ganadeiros, entre aspas, daquilo que possam ser amizades, mas isso ao fim e ao cabo acaba também por envolvê-los um pouco na dinâmica do que é a nossa tourada à corda. Portanto, são homens essenciais, são homens necessários e que ao longo dos anos têm tido aquilo que é uma evolução. O capinha de hoje em dia é totalmente diferente do que era o capinha do princípio do século passado, do que era o capinha da década de 40, do que era o capinha da década de 60 até aos dias de hoje. Portanto, é uma atividade que tem sofrido uma ligação. E, citando um pouco daquilo que é a dinâmica do toureiro em praça, citado pelo grande Pepe Alameda, há uma ligação também naquilo que é a trajetória dos capinhas. Há modos que persistem, seguindo e emulando capinhas antigos, e é também sobre isso que vamos falar. À minha frente eu tenho o Marco Spínola e o Diogo Spínola, respectivamente pai e filho. O Marco nasceu em 77, naquele que é considerado o viveiro da tauromaquia em termos de capinhas da Ilha Terceira, que é São Mateus. São Mateus deu tantas capinhas, desde os tempos do Jé Chinelo até agora o Diogo, que é do Raminho, mas as suas raízes estão especificamente em São Mateus. O Marco é filho de um aficionado conhecidíssimo, que é o seu Artur Spínola. Ele contava-me com graça que aos 10 anos o pai ia esperá-lo com a sua moto para ir aos touros. Portanto, isso é uma história deliciosa, que ele com certeza nos vai falar disso. Portanto, e é um gosto que lhe vem dentro. Ele foi um reputado jogador de futebol. A sua carreira em termos de capinha, se é que se pode chamar, foi um bocado influenciada também por aquilo que foi a sua carreira futebolística. Enfrenta o primeiro touro no ano 2000, na freguesia dos Biscoitos, o famoso touro Pantanal de Rego Botelho, e foi um homem que ao longo da sua trajetória enquanto capinha enfrentou touros como 84, 263, 264, 309... Ou seja, é um capinha que enfrentou alguns animais que já não se vêem hoje em dia. Fala com especial agrado do 157, que é um touro que o marcou também naquilo que é a sua trajetória, teve um momento que o marcou naquilo que é a sua trajetória, e destaca outros touros, como por exemplo o 38, o famoso Idis, ou o 52 do tio Humberto, que são touros que o marcam. É um indivíduo cuja sua, digamos, principal faceta é o toureio a corpo limpo, mas foi evoluindo e hoje é um consagrado artista de capa, mas com a devida ressalva, porque ele está muito mais retirado, nem que seja para dar passo ao seu filho, Diogo. Durante 7 anos esteve imigrado no Canadá, por isso é um homem que também nos traz aquilo que são as experiências da diáspora em termos taurinos também, e que valorizará o nosso programa por isso. O Diogo é um jovem,
nem 20 anos tem. Nasceu em 2005. O ano passado brilhou com o 396, disse que é o Rodrigues em várias situações, ele próprio refere isso. Destaco, sem ele me dizer, destaco principalmente no guarda-sol, é um dos jovens valores, e é um dos jovens valores com humildade e que surge naquilo que é a tauromaquia, para acrescentar qualquer coisa, não é, surge numa linha de pensamento e surge numa linha de orientação, também de vida e de personalidade do seu pai, portanto, que é respeitar todos e estar em tudo acima de todos. Penso que teremos aqui uma conversa agradável. E, Marco, tu nasceste em São Mateus, freguesia, viveiro daquilo que são os Capinhas. Para ti, a tua infância rodeada por aquelas figuras, como o Ananinhas, como o Madeira, como o Carrasquinho, essa gente toda, influenciou de alguma maneira aquilo que tu quiseste fazer diante do touro? Como é que tu te sentiste face a isso? Desde já agradecer a vocês pelo convite e é um enorme prazer que estou aqui a representar, nesse caso, Capinhas, não é? Eu conheço muito mais o Ananias, não é de meio tempo, sou mais novo do que ele, um bocado, mas o Ananias, penso eu que revolucionou a trada à corda, na questão de capa, não é? Na questão de capa. Em muitas questões ele revolucionou a trada à corda como Capinha, porque os Capinhas antigos eram um bocadinho difíceis e conhecia os outros, que eu era um garoto de canal e conhecia os outros. Os Capinhas antigos eram um bocadinho difíceis, tal e qual como os pastores e por aí adiante. Era tudo um bocado mais complicado. O Ananias revolucionou um bocadinho a trada à corda quando apareceu com a sua capa e eu gostei muito de ver aquilo e foi a partir deste momento. E também não posso deixar de esquecer o Paulinho. O Paulinho é mais novo do que uns aninhos, mas o Paulinho também não foi atrás do Ananias. O Paulinho trouxe o seu estilo como o Ananias tem o seu. E os Capinhas não são iguais, nenhuma tem a sua maneira de manejar a capa, ou seja, aquilo que guarda-sol, as coisas. Mas gostei muito de ver o Ananias e foi a partir do Ananias e Paulinho. Paulinho também foi uma das pessoas que eu admirei muito e foi através dele, se calhar, que eu gostei de fazer isso, não é? Que eu gosto de fazer isso. Será correto nós dizermos que tu e o Paulinho, que devem ser similares em termos de idade, acabam por fazer a ligação entre Dimas, Magalhães, que também são referências tuas, e aquilo que são os Capinhas à frente, ou não? O Dimas e o Magalhães são pessoas especiais para mim, porque foi ali que eles me deram a oportunidade para eu poder me divertir com um touro. Eles dois deram-me uma oportunidade, eles dois convidaram-me, e estava a começar a chamar touros e os dois, vais a São Jorge connosco, porque a gente precisa de uns Capinhas. E eu, Capinhas, a gente sequer sabia o que era o nome de Capinha, não é? O nome de Capinha tem muito que se diga. E eu disse, São Jorge, pois como é que eu vou para São Jorge? Vocês têm que me ajudar, não é? Eu estou a chamar todos há meio de dias, não sei o quê, não há problema nenhum, a gente ajuda. E lá fomos para São Jorge chamar e foi por diante, foi assim. Eles são duas pessoas especiais para mim, são, sem dúvidas nenhumas. O Magalhães é uma pessoa disparatada mesmo, o Magalhães é uma pessoa sem estrelas. Tens o Ananias, tens o Magalhães de uma maneira, tens o Ananias de outra, tens o Paulinho, que é o mais novo da gente de todos, de uma outra maneira, de uma outra forma, mas o Magalhães levou a tauromaquia. Eu vou-me arriscar a dizer que o Magalhães levou a nossa tradição para muito longe. Mais alto. Um patamar, uma coisa incrível. Exatamente. Porque não foi só ser Capinha, foi ser Capinha e homem. Exatamente. E foi dignificar a camisa que vestia. Porque isso é muito importante. Porque há Capinhas e Capinhas. Há Capinhas que vão lá fora, que fazem coisas que as pessoas não gostem e não é nossa, como é que eu ia explicar, não é
A gente gosta de touros, a gente gosta de se tratar bem, se dar bem com as pessoas, falar, comer bem, mas sempre dentro dos limites, percebes? E isso é que é representar a nossa cultura. Exatamente. É, com respeito e amizade e tratar toda a gente bem. Enquanto que certos e determinados capinhas, que para mim não são capinhas, não se pode dar esse nome a pessoas que não respeitem os outros, não se pode dar nomes de capinhas a essa gente, porque não dignifica a tourada à corda. Nesse caso, que estamos a falar da tourada à corda, Claro. é isso. Claro. Por isso o nome de capinha tem muito que se diga. Tem muito que se diga. Tem muito que se diga. Por isso é que se diz que quantidade não é sinónimo de qualidade. Nunca foi. Em tudo o que seja. Bem, antes de mais, uma honra ter aceito o nosso convite. Diogo, tu que nasceste com um pai que é conhecido por todos os nossos arraiais, lembras-te quando é que esse teu bichinho pela tourada à corda e quando é que pensaste em chamar pela primeira vez um touro? Obrigado pelo convite, por chegar agora. E estive no Canadá, eu saí daqui com 9 anos, fui para o Canadá. Estive lá fora, o meu pai chamava os touros lá fora e isso. E não me importava muito, e chamava aqui, mas era sempre com medo. Não queria saber disso, não queria saber. Depois, quando eu veio para cá, eu saía da escola, tinha touros, eu ia para os touros. A primeira entrada que fui foi ao caminho de cemitério. Eu lembro de ver os touros no Ruisque. Tinha medo que me pelavam. Medo que me pelavam. A sério? É sério. Depois fez férias da escola, e tirei carta de moto e todos os dias para o mato fazia isto sol, chuva, para as vacas e uma pessoa fez o que nas vacas, deu os passos aqui, uma pessoa foi ganhando coragem. Depois foi nas festas da feteira, eu acho que há 3 anos atrás. Eu já tourada de Esquiel. Quando chamaste a primeira vez? Sim, eu saí o primeiro touro 387. Exatamente. E deu lá uns passinhos, não sei o quê, o meu pai olhou para mim, fez só um gestinho assim com a cabeça, antes que foi preciso falar, e já sabia, é agora. Depois eu chamei, acabou, o meu pai disse, vai-te embora e não apareças mais. Que eles estavam a fazer direto e a minha mãe estava a ver. Depois mal acabou, a minha mãe era só os telefonemas da minha mãe. E O que é que andas a fazer? e a partir daí nunca mais parou. Fantástico. Ó Marco, tu, numa entrevista que a gente te fez, numa conversa que tivemos, tu falaste do 157 da Casa da Quinta de Leão, do Jovem de Fernandes, como sendo um touro que te marcou. Explica-me um bocado isso. Explica-me o que é que se passou, o que é que tu tens para dizer sobre isso. A gente dava-me bem os dois, o touro e eu. Há coisas que não Explica-me um pouco dessa relação. Recentemente. Costumo dizer que os touros só não falam, só precisam falar. E posso dar anos, posso dizer aqui muitos de touros que o olhar dele dizia aos capinhas tudo o que é que precisava. Há montes de corridas que a gente estávamos e a gente olhava para o tal touro e dizia, pá, Luís vai matar a gente todos. Os touros faltam falar. O touro mais discreto que eu conheci toda a minha vida foi o 77 de Humberto Filipe, mais discreto, entre aspas. Touro com outra perspicácia, não é isso? As touradas foram evoluindo, toda a gente foi evoluindo e eu acho que aquele touro evoluiu mais que os outros todos. Apesar, eu vou dizer agora uma à parte, mas a gente vai chegar lá. Sim. O melhor touro de todos os tempos, 52 de Humberto Filipe. Todos os tempos. Novo ou velho? Não, o novo. Novo. Ok. Salvo erro, morreu com 18 anos de idade. Exatamente. E os últimos passos que eu dei mais o Paulinho, 2 passos, e a gente fomos 2 passos só porque era a última corrida dele. E o respeito pelo touro, não é? Não? Se não fosse a última corrida dele, eu não tinha dado passo nenhum, tal local como fiz com o Paulinho, 324, ainda me lembro já o teu de coisa, que a gente estávamos lá com o Ananias, e o Ananias, acho que já salvo erro, foi na Canal de Belém, ainda tenho bem a certeza, e o Ananias diz assim, vocês não chamem a touro porque ele não merece que nós demos cabo dele aqui, devido à idade dele. Eu vi isso, eu assisti a isso, foi na Canal de Belém, sim senhor. Pronto, ainda tinha, isso foi agora que me recordei dessa cena. E a gente olhamos todos para os outros e diz, realmente, isso é uma conversa que merece respeito e o touro em si, aquilo que deu, também o merece. E deixamos-lhe livre. Claro. Deixamos livre. E o 52 fui mais o Paulinho para dar 2 passos e eu dei 2 passos mais para a linha, acabamos ali, o touro olhou para a gente como quem diz, se padece, e dava mais. Uma coisa engraçada foi um capinha que estava mais a gente, que era o José Fernandes, virou-se para nós e disse assim, Marco, a luz deu 2 passos, tal e qual como saiu à rua, direito com essa linha branca que está aqui fora. Para mim, o melhor touro de todos os tempos. 157.
Como é que eu expliquei isso? 157, é verdade, 157, eu conhecia aquilo que ele queria, eu conhecia, e os touros têm muito que se diga também. Os touros pedem, não é? É importante que as pessoas sabem isso para quem enfrenta. Os touros pedem coisas, os touros, para já, o ganadano tem que conhecer o arraial para levar os 6 touros para o arraial. Exatamente. Porque os 6 touros têm o seu arraial certo. Os pastores têm que os conhecer melhor que o ganadero, para poder lidá-los. Porque maus tratos nos touros hoje em dia não há, e se calhar houve antigamente, mas não vejo maus tratos nos touros. Mas tu não compreendes o touro, estás a maltratar sem o saberes. Que acorda, não é? É ética. E o que acontece é o seguinte, o 157, se tu caíres muito em cima dele, o touro não te correspondia, o touro parecia que não se sentia bem, não é? Tu davas ali uma vantagemzinha a ele, uma largurazinha a ele, e o touro crescia contigo, sabe? Crescia contigo. Muita gente na altura não percebia, o Paulinho percebia, mas estamos a falar numa época que havia, era Areias, Tony, Magalhães também percebia, o Dimas, Noé, talvez não tenho a certeza, se calhar no fim, se calhar até se chamava, não, sim, ainda se chamava, se não me engano. Havia montes que eu agora, se calhar, não sei se o Mateus ainda era vivo, se não, que era da Mateus, se calhar não, Mateus não. Se calhar não era, não me recordo. Mas quer dizer, havia referências dos mais antigos que deviam ir ao touro, não é? Sim, mas o touro quando me via crescia, e eu crescia com o touro. E era engraçado, e as pessoas diziam assim, olha, o teu touro amanhã, o próprio António, penso eu, que até chegou uma hora, que o teu touro amanhã vai à tal freguesia. E eu ficava assim a olhar para ele, e ficava contente, não é? Eu ficava contente porque era bom para mim, porque fazia aquilo que gostava, e sabia que tinha um touro que me atendia claro. às minhas capacidades, não é? Por isso, e era um touro que, é preciso referir, que dava por ano 4 cordas. E não sei se dava mais, porque tinha uma doença, que eu agora também não vou, e tu és doutor, se calhar sabias na altura agora da doença dele, e infelizmente só podia 3, 4 cordas, sim, conforme aquilo que ele pedia. Diz-me uma coisa, tu soubeste sempre dar a distância ao animal que o animal precisava, não é? Entendias-te bem com ele e marcou-te de alguma forma também, não foi o touro dos teus inícios, mas marcou-te e ajudou-te bastante, não foi? Sim, como é que eu ia dizer? Através, há muitos, os capinhos pensam de muita forma e não nasci como pessoal, e nasci com o meu pai que gosta de touros, mas o meu pai é um entendedor de touros, se calhar, e não vou falar ao respeito a ele, mas ele não é um entendedor de touros, meu pai. Meu pai gosta muito de touros, muito. Mas até perceber de touros ainda falta ali alguma coisa, como falta muita coisa a mim. Mas como é que eu te expliquei? Os capinhos antigamente defendiam-se muito assim e não se importavam com os touros. E se calhar são um bocadinho duras a isso, mas era aquilo que eu via antes de começar a tourear. Eles eram um bocadinho duros com os touros, eles não se importavam de saber dos touros, se caía, se levantava, não sei o que mais. Estavam-se embarimbando, queriam saber de si, queriam se safar, dar 2, 3 voltas, que era o que se podia fazer na altura. O Paulinho ensinou-me a ler um touro, mais ou menos. O Paulinho ensinou-me a ler um touro. O Paulinho, para mim, foi uma pessoa excelente nesse aspecto, porque cometia erros seguidos. E depois foi a partir daí, quando o Paulinho começou a mostrar e a ver como é que as coisas funcionavam, o 157 acaba por me dizer o resto que faltava. É verdade, não... Claro. Ainda posso, como é que eu ia dizer isso? Foi aquilo que eu... Foi o que tu sentiste, foi o que tu vivenciaste e que ficou marcado em ti. Exatamente, depois é assim, quer dizer, se aquele autor me diz, ele não me dizia nada, eu dava distância a ele para eu poder investir em mim. Se não investir em mais capinha nenhum, claro. Eu tenho que aproveitar isso. Então, quando saía um touro à rua, eu encostava mais um bocadinho na cria, dava mais uma distância na cria, queria que mais comprido, mais cura, essas coisas assim. E eu defendia muito como isso. Quer dizer que então foi um touro que te ajudou a crescer? Foi sem dúvidas nenhumas. Ajudou-me a crescer e preparou-me para os outros.
O ano passado, 396, fez-te do Isquel Rodrigues, a grande Isquel Rodrigues, fez-te brilhar. O que é que sentes quando trabalhas e fazes e ajudas a crescer um touro e te faz, seja, dar um, não vou dizer faena, porque não é, mas faz uma, digamos assim, brilhas à frente do público numa real de touros. O que é que sentes? Eu tento sempre fazer só o meu melhor. Uma pessoa vê o que é o touro pede, às vezes a pessoa sabe que o 396 não é um touro fácil de chamar. Uma pessoa só à saída dá logo para ver. E eu tento fazer o meu melhor, o que eu puder para ajudar a ganadaria, qualquer ganadaria e o touro. Eu gosto que o touro brilhe em vez de que seja eu a brilhar. Mas também te ajuda a crescer e também te ajuda a confiança. Eu espero que sim. O toureiro não é só o toureiro. Capear não é só arte. Capear não é só brilhar, não é só brilho, não é? E tem também as suas cruzes. Marco, tu falaste-me de uma acolhida que tinhas tido no adre, junto ao adre da igreja da tua freguesia de São Mateus. Como é que ela te marcou? Como é que aconteceu? Não estava a chamar touros naquele dia. Não estavas a chamar touros nesse dia? Cheguei, estava com o Espírito Santo em casa, chego no último touro para ir à casa do meu pai. Bom dia, rezei o Espírito Santo em casa, fui aos touros, cheguei lá, o último touro estava na rua, estava no adro da igreja, lá a falar com o pessoal assim distraidamente. As pessoas começam a gritar o touro a sabujar e quando olham assim para o lado, quer dizer, não tive muita reação, o touro pega. O que é que aquilo me traz? O que é que traz? Aquilo não me trouxe medo, aquilo não me traz medo, não me traz medo. Até pelo contrário, a gente quando somos pegados gostamos gostamos de ganhar o touro, que é assim mesmo, que não é fácil e é o que nós não devemos fazer. Estamos quentes e aquela emoção. É um termo engraçado, ganhar o touro. Exatamente. É um termo engraçado. Ganhar o touro. Porque não é ganhar ao touro, é ganhar o touro. Atenção para o seu espectador que são coisas diferentes. Uma coisa é ganhar ao touro, outra coisa é ganhar o touro. Ou seja, é elevar-se psicologicamente e estar por cima dele face a uma adversidade que teve. Isso é um termo muito curioso, Marco. Obrigado por... Pois, eu ia dizer por outras palavras, mas está tudo dito. Pois a pergunta que tu também me perguntaste... Se essa acolhida te marcou de alguma forma, se te disse, eu tenho que ter alguns cuidados, foi uma coisa extemporânea, estavas com o Espírito Santo em casa, foste ali se calhar a ver e de repente acabas escolhido, se isso te marcou psicologicamente de alguma forma? Psicologicamente não me afetou em nada, apenas abri-me os olhos, já tinha alguns dias de brincar com os touros, abri-me os olhos de que nunca nós capinhas, e espero que toda a gente que goste de touros e que esteja no caminho, que nunca descanse, porque o touro é inconstante, tanto está aqui como está ali. Os pastores fazem o seu trabalho, que é ajudar o touro o máximo que podem, mas o touro é livre. O touro é livre. Os pastores fazem o seu trabalho. Os pastores, como é que eu vou explicar? O touro, se pegar nesse, o pastor não tem a culpa porque o touro pegou nesse. O touro pegou nesse porque o touro é bravo, o touro investe, o touro quer pegar, porque ele não está ali para isso, não é? Mas naquele momento, ele fez o seu trabalho, o touro fez o seu trabalho, o touro pegou naquela pessoa. Agora, abri-me os olhos, e já tinha sido avisado de pessoas antigas, já tinha sido, porque a gente, o Capinha tem, sei lá, o Capinha tem 5, 6 anos, penso que não tem mais do que isso, tem o seu auge, e se calhar 6 anos, se calhar um bocadinho mais, que o touro nunca pega, isso é realidade, posso dar exemplos de muitos Capinhas, no seu auge, o touro nunca pega, é impressionante. Até a gente fica impressionados com isso, a dizer que... Outra coisa importante. Mas eu posso fazer tudo o que quiser porque ele não pega. Mas isso é sério, isso é sério. Até pega naquela ocasião que tu distraíste, pegaste a conversar, que naquele dia estavas relaxado, isso veio contra aquela acolhida que eu tive, que depois abri-me os olhos e a vi sempre. Não vires as costas ao touro. Pronto, toma cuidado. Os que não presta é que pega na gente. Todo o touro bravo,
qualquer, mas bravo, diz-me qual foi o capinha, que realmente é capinha, que foi pegado por um touro bravo. Corretíssimo. Exatamente. Não é fácil. As duas coisas conjugam tanto bem que não é fácil o touro pegar um capinha e o capinha vai em grande e o touro sai em grande também. Diogo, não vou afirmar a palavra medo, mas julgo que qualquer pessoa, qualquer momento, que sempre que estás dentro de um touro, se não menos algum receio deves sentir. Como é que geres esse receio e essa adrenalina de vez frente a frente com um touro? E já me mentalizei que qualquer dia vou ter a minha vez. Está a carta. Mas por enquanto tem tido sempre sorte, sempre com juízo. Algumas vezes uma pessoa vai e ainda está a pensar bem, mas está sempre com sorte. Uma pessoa não é medo, mas fica sempre com receio do que é que pode acontecer. Mas uma pessoa tenta sempre ter cuidado. Fantástico. Marco, tu és uma figura curiosa, não digo figura no mau sentido, mas és um indivíduo curioso. Porquê? Porque tu conciliaste uma carreira de futebol com alguma dimensão com o chamado touro. Nós ouvimos falar, o Sérgio Ramos, o central do Real Madrid, famosíssimo, quando se punha diante de uma vaca, era às escondidas em tentadeiros e aquele era um filme com o Real Madrid. O que eu te pergunto é, como é que tu conseguiste conciliar esses dois interesses e estas duas paixões? Pá? Muito fácil. Foi chegar ao pé de um clube longrense, sei que há muitos anos que era o Longrense, e eles chegaram ao pé de mim e disseram que queriam que eu fosse jogar para o Longrense, e disse a eles assim, meu amigo, eu às 9 da noite não estou deitado, às 9 da noite, porque era a entrada, eu não bebo, às 9 da noite não estou deitado, e tenho touros, porque eu gosto de touros, portanto, as multas para mim, nesses dois aspectos, eu vou jogar nessas condições. Todas as equipas que eu ia jogar, eu tinha os touros primeiro e a minha noite garantida. Como é que eu vou te explicar? Eu não bebia. Não bebia. Tinhas esse cuidado, não é? Não sou o gajo de beber mesmo. Não bebo. Posso beber uma cerveja ou duas ou três, sim. E há aquela vez, 2 em 2 anos, que a gente bebe mais coisa. Mas, por norma, não bebia. Os clubes aceitavam. Os clubes aceitavam? Os clubes aceitavam. Inclusive, acabei por ter ao meu lado dirigentes comigo ao meu lado nas tardes, noites de touros, e quando acabava ali eu me vá a casa, está tudo ok, tudo bem, e então pronto, vamos jogar no outro dia. Sabes? Uma coisa, seres capinha não te condicionava fisicamente para jogar futebol? As lesões, assim, eu nunca fui ter muitas lesões também na altura, nunca fui ter muitas lesões. O que tenho era, e tinha uma preparação física, uma coisa monstra, o touro não pegava. Pois. Pegava. Isso não pegava. Pronto. Na maior parte das vezes. Das vezes, exatamente. Mas não me condicionava em nada. Nunca tive problemas. Não, nunca tive. Fantástico. Diogo, tu, como é natural, e com o pai, como é que dizer, como referência, tu já nasceste com o sangue dos touros, mas certamente tens outras paixões, tens outros interesses. Como é que consegues gerir tudo estes outros interesses associados à tauromaquia? Para mim, os touros estão em primeiro lugar. E depois a seguir é o que é. Uma pessoa chega à sai de trabalho quando é a partir de maio até outubro. O patrão já sabe que não há horas extras. Os touros saem às 5 ou 5, 5 e meia, logo para os touros. Todos os outros interesses passam para o segundo plano. É segundo plano. Logo os touros, para mim, é uma escapadela. Uma pessoa está ali e não é no outro mundo. Uma pessoa esquece todos os problemas que tem. E com o convívio com as pessoas nos touros é uma coisa fantástica. É. Marco, tu foste imigrante durante 7 anos, jogou, não foi? 7 e tal, talvez. Deixaste a Ilha Terceira, deixaste provavelmente o futebol também, não sei, mas uma coisa que tu não deixaste foi de ser capinha. Explica-me um bocado dessa experiência do que é ser capinha na diáspora e no Canadá em particular, que foi o sítio onde tu estiveste. Antes de mais, havia um dia que eu chorava lá fora.
que era a nossa espera de gado daqui. Oh. Ponto final. Eu posso estar direto, eu posso estar 3 dias sem dormir, seja aqui, posso estar muito no hospital, se o doutor se verá a cara e for fugir, vem à nossa espera de gado. Era a única coisa que me marcava. A tourada à corda, lá também havia, de diferentes maneiras, sempre encobria alguma coisa. Porque lá, quando havia na minha freguesia de São Mateus, a gente sempre, pronto, e era na Vila São Sebastião, sempre marcava ali algumas coisas. Epá, a tourada lá fora, aquilo, para quem nunca teve, é uma coisa impressionante, é uma coisa que dá muito trabalho ao pessoal, muitas horas, viagens muito grandes. Os terrenos para nós chamar é muito difícil, é em cima de erva, em cima de terra, é uma praçazinha, umas oval, outras quadrado, outras... É uma praça montada, um arraial, bastante a fazer. É muito difícil chamar touros no Canadá e na América, é muito, muito difícil. Por isso eu acho mais difícil no Canadá que na América. Na América é diferente. E porquê? Nós temos um vasto auditório também lá. E era importante que as pessoas aqui soubessem isso. Porquê é que é mais? O terreno? Não, o facto, não, a qualidade de touros. A qualidade de touros na América é um bocadinho superior à do Canadá. Não quero ferir suscetibilidades, mas as coisas são como são, não é? São como são. Havia uma ganaderia só de touros no Canadá, uma coisa de excelência. De excelência. A qualidade dos touros, excelente. Para mim, 100%. Não é sequer aqueles 90%, era 100%. Só que gostava mais de touros de praça e tal, gostava menos da tourada à corda, e depois o tipo de pessoa que lá fora no Canadá, eles vão muito para o tipo de pessoa. Se calhar não gostavam tanto daquela ganaderia ou daquela pessoa e gostavam mais das outras, não sei o que mais. O touro lá fora no Canadá são praticamente os mesmos touros que correm todas as semanas. O mesmo arraial que é praça, quer dizer, os touros só para tu tirares um touro como é que eu ia dizer? Da crença ou do sítio onde da crença, que é é a crença lá fora, é os taipés que eles fazem. Como é que os entaboados, exatamente. Os limites. O touro quando sai da gaiola, sai para o lado direito, corre sempre encostado, dá a volta encostado de um lado e é isso. Epá, como é que vais trazer um touro? Para já tens vários trabalhos, é que tu que tens que ir lá buscar para trazer para o meio, ou entre aspas, e depois tens que tentar fazer alguma coisa, dá muito trabalho, dá muito trabalho, devido à qualidade dos touros, a inexperiência dos pastores, a inexperiência, mas que eles adorem aquilo, jogados ali, muita gente perde dinheiro mesmo na sua vida, e até inclusive já perderem casas e tudo lá fora, por causa dos touros, é uma coisa impressionante, e há que dar merda a essa gente, muito merda a essa gente. Claro. No Canadá, a diferença que existe para a América, na minha opinião, é que no Canadá as pessoas gostam de touros, mas na América gostam de broa. Levem mais a sério as nossas tradições na América do que no Canadá. Levem mais a sério. E se calhar estou a ser um bocadinho... Não, estás a ser verdadeiro, sincero, que eu que sempre foste, e epá, as pessoas têm Porque e tive nos dois lados, já fui algumas 10 vezes à América. E falas com conhecimento de causa, que isso também é muito importante. Pois, a América tem qualidade, eu penso que tem qualidade de touros, tem muita qualidade de touros, e se calhar eles têm para onde ir, enquanto o Canadá não tem. Não tem. E depois o Canadá, eles gostam mais de comida e bebida do que se calhar realmente os próprios touros. A mentalidade é um bocadinho diferente. As nossas tradições na América é um espetáculo. No Canadá não é tanto, não é tanto. Não é tanto levado a sério, se calhar. Mas os tempos também são outros, se calhar. Tu tens, se calhar, uma evolução maior na América que o que tens no Canadá, ou há mais tempo, torna aqui, se calhar por isso. Se calhar por isso. Diogo, és natural. Estou natural do caminho, mas herdaste o peso e a responsabilidade de uma freguesia taurina como é São Mateus. Tu, quando entras num arraial, tu sentes esse peso às tuas costas, das raízes e dessa responsabilidade? Não é de peso, e tento sempre fazer
o que as pessoas me ensinaram e sempre da maneira que eles me ensinaram. Eu quero que eles tenham orgulho de mim e das coisas que me ensinaram. Oh, Diogo, eu vou-te fazer uma pergunta mais chata. Quem são as tuas referências? O teu pai está fora disso agora. Sim, exatamente. Não podes... Quem são as tuas referências de gerações anteriores e de gerações futuras, daqueles que estão contigo no contemporâneo, quais são os que tu te identificas mais? Quando eu comecei a chamar as vacas, na Guarda-Sol, ainda gostava, não sabia, por isso eu arranfei à capa. E o meu padrinho, que é o Fá Magalhães, eu sempre, falo sempre com ele, e eu fui vendo e tentava fazer igual ou parecido a ele. Depois que começou os touros, a capa para mim, os touros não fazem muito. Eu chamo, mas não é tanto, não me dá tanto gosto como o Guarda-Sol, e é o Marcinho, sem dúvida, o Marcinho e o Paulinho. Falaste no Fábio Magalhães, a gente com certeza que vamos tê-lo aqui qualquer dia. O que é que tu achas, e sendo ele o teu padrinho, o que é que tu achas que realmente nós sabemos que ele tem uma capacidade de intutor diferente, aquilo é dele, não é? Mas quais são as características que tu gostavas de ter e que vês nele? É o medo, ele não tem, cá para mim ele não tem medo nenhum. Se for para fazer, ele faz. E é isso. Ele tenta trazer coisas novas para a ilha. Talvez muitas pessoas não gostam, mas... E vocês absorvem isso, não é? Naturalmente. Sim. Os mais jovens veem isso com bons olhos. E eu fico com, tipo, eu quero fazer igual ou parecido a ele, uma coisa diferente. Muitas pessoas não gostam, mas cada um tem o seu gosto. Marco, quem foram as tuas referências? Tu já falaste aqui no Dimas, no Magalhães Pai. Diz-nos, o que é que eles te ensinaram que nunca mais tenhas esquecido? Tanto o Ananias como o Magalhães é o respeito. O respeito entre nós. Talvez não entre os capinhas, mas entre o respeito. Tudo isso em volta de touro. Claro. E respeitou o touro. E depois respeitar as pessoas. Porque a gente se faz aquilo que gosta, a gente gostamos dos touros, gostamos de brincar com os touros, mas temos que ter cuidado com a língua, porque esse touro para nós é bom, mas para muita gente não é, e depois a gente temos que saber responder a certas e determinadas pessoas, a certas e determinadas coisas e abrir muitos olhos nessa questão, porque a gente estamos ali para defender o touro e não para agradar as pessoas, entre aspas, percebes? Eu sou direto, eu sou um bocadinho direto e peço desculpa a isso. Eu não estou a chamar todos para agradar ninguém, nem sequer não há ninguém, nem sequer pensem nisso, nem há pensei nem para si, nem para si. Só há uma coisa ali que eu estou para agradar, é a mim e é o touro. E respeito o touro. Nunca ninguém me viu meter touro nenhum de chão por querer. Aliás, é preciso que se note uma coisa, da minha geração, do Paulinho para cá, eu penso que isso não existe. Existiu, mas isso não existe. E uma das coisas era isso. Ninguém me ensinou a dar um passo para aqui ou para ali, ninguém me ensinou nada disso. Apenas abrir-me os olhos no que poderia fazer melhor. Ok? O Ananias, Marco, vai para a esquerda porque o touro não quer. Paulinho, Marco, vai para a direita, percebe? O touro tem o guarda, tem assim. Uma série de pormenores que faz nós melhorarmos dia para dia. Em tudo. E foi isso. Nós falamos da referência do teu pai, não é? A levar-te para os touros, e é a pessoa aficionada e que vai aos touros todos que a gente sabe, é o nosso porteiro da praça para entrar na trincheira. Sim, exatamente. Nós sabemos isso, mas há um outro antecedente teu, taurino também, capinha, que é o teu tio José, salvo erro. Quem foi essa figura? O que é que te lembras dele? E sinceramente, e não me lembro nada dele. O meu pai é que dizia, e depois fui para o Canadá, veio aqueles 7 anos e vivi com o meu tio. E lá, a partir daí, é que ele disse que realmente tinha sido capinha. Se calhar ele é mais antigo com a Madeira, com a Madeira e com o Carrasquinho, com o Carrasquinho, sim. Um bocadinho, se calhar. E não me lembro nada dele.
mas para aquilo que eu ouvia dizer, era uma pessoa muito calada, não falava Pouco expansiva, não é? não falava com ninguém, chegava ali, dava um passo em outro e pegava assim e ia embora, não é? O meu pai era doente. A gente não precisa falar. Estava em saúde. Sim. Era doente para a Casa Agrícola Gelmo Fernandes, isso não há dúvida nenhuma, toda a gente sabe disso, não há? Na altura havia 3, 4 canarias, 4, 5, 6, que não havia mais, não sei, não tenho certeza disso. O Alvin corria todos os dias, dia sim, dia não, o touro ficava na gaiola de um dia para o outro, entre coisas que a gente recorda-se. Não brincava com touros, nem sequer pensar nisso, mas faltava muita vez à escola, faltava muita vez, era dia sim, dia não. Antigamente não havia touros todos os dias, vocês têm conhecimento disso, não sei, não exatamente para dizer as coisas certas, não, mas se calhar 4 em 4 dias quando havia touros, eu só via a escola, para o Mordeiros. O meu pai trabalhava no Frederico Vasconcelos antigamente e a escola do ciclo de Angra era ali ao lado. Claro. Dizer, eu ia até à Praça de Touros e saltava a rede, ia até à Praça de Touros e o meu pai disse, ainda tem jalas hoje? Não. O meu pai nunca gostou de escola, acreditava em mim, não é? Minha mãe não é? Quer dizer, é muita coisa. Oh, Diogo, falas com isso sobre os touros e as suas investidas. E a personalidade de cada touro tem personalidades diferentes. Sentes que há um diálogo com o animal, no meio da praça, no meio da praça não, da rua. No meio da rua, desculpe, no meio da rua, às vezes aquela tendência. E também existe no meio da praça. Mas, lamento, peço desculpa, no meio da rua, no arraial, sentes que há esse diálogo entre ti e o touro? Às vezes uma pessoa vai ali chamar o touros, abre o guarda-sol e vê que não é o que ele quer. Às vezes o touro prefere uma capa ou uma mão na cabeça, mas uma pessoa tenta fazer o seu melhor guarda-sol, dá um passo, 2, se o touro não quiser, arruma e deixa mão na cabeça ou capa, quem sabe, vai lá. E se ele quiser, é o que interessa. Mas o diálogo desviaste dele. Cada touro tem o seu estilo e a sua maneira de ser chamado. Marco, atualmente o que é que te emociona mais? Um bom touro? Tu desafiares um touro? Ou ver o teu rapaz desafiar um touro e saíste bem? O que é que te emociona mais neste momento, nesta época, no Marco atual? E neste momento deixo 4 touros para ele chamá-lo, sozinho, não tem problema nenhum. Porque sei, ele é muito novo, as coisas, é muito novo, não tem a vasta experiência como, se calhar, um dos melhores guardas-sons de sempre, o Marseille, não é? Arrisco-me a isso. Não está nem sequer a pensar nisso. O Paulinho também é um excelente guarda-sol, o Paulinho. Mas vês que ele possa chegar a esse patamar? Já conheci muitos capinhas que depois de se namorarem e casarem nunca mais forem capinhas. É válido. E já conheci muita coisa de capinhas, já desistirem e por outras razões. O touro é um improviso, quer dizer, o capim é um improviso, aquilo é muito complicado, muito complicado. Agora tem que aprender mais uma coisinha, tem que olhar para o Marcinho, para o Paulinho, como é que se faz as coisas, não é? Mas tem coisas que gosto nele, tem coisas que é o principal, é saber de um touro. O capinha tem que saber de um touro, por força, hoje em dia tem que Tem que perceber o que é que ele quer. Tem que ler o touro. E penso que ele está no bom caminho para isso. Também tem. Tem gente a rodear, não é? Tem muita gente, não sou eu, não falo em touros como ele. Engraçado. Não falo. Não falo. Isso, nunca lhe disse a ele nada, não falo. E penso que não sou a pessoa certa para falar em touros como ele. Isso porque é diferente. Nunca falo. Perguntei a ele que tal, como é que correu o tal touro, se em caso que ainda tenha isso, ou vamos lá, só isso que a gente, mais nada. Penso que tem pessoas, o Paulinho, independentemente, fala com ele, o Marcinho fala com ele, o Fábio Magalhães está sempre a falar com ele. Claro. Qualificados melhores que o Fábio não se encontra muitos, da forma como ele chama a todos. E que sabe exprimir-se, não é? Também. A qualidade é um disparate, a qualidade é muito grande, é um enorme, não é? Isso,
não gosto muito de falar dele, porque sou amigo dele, as pessoas que Mas façam esse... Mas o o fato que é é um fato. e O que é? Epá, é porque não vejo ninguém a chamar todos como o Fábio, de forma como ele chama, não vejo ninguém a chamar todos com a qualidade que ele chama, ok? O Marcinho, o Paulinho é um grande guarda-sol, o Paulinho Sim, guarda-sol sim, é uma coisa linda de se ver, só que o Marcinho está no seu auge, está... É um guarda-sol também, uma coisa enorme. Só que há uma pessoa aqui que para mim destaca-se, que eu considero de todos os tempos, que é o 20 para as 4, que é o Fábio. Nunca vi o Mateus, mas não fica nem perto do 20 para as 4. Não o Edson Mateus, o Madeira, não o vi, o Meiti, não o vi, mas não acredito que tenham sido melhores que o 20 para as 4, o Fábio, porque é uma coisa impressionante. Só para quem está ao lado dele e esteve com ele, é só o melhor que apanha com a mão na cabeça de tudo, é o 20 para as 4. E os touros vivem nas suas épocas, ou seja, a gente tem que ver as coisas consoante as épocas, não, é difícil isso. Há aqui uma coisa que assim, aqui há uns anos atrás, há um pastor sozinho, pega num touro, e a gente, quando éramos mais novos, de facto, as coisas... Hoje em dia, os touros vão para o Arraial 350 quilos, ou mais. Antigamente era 200 e pouco. Também está. Okay. Apanhava-se, era 200 e pouco, faz muita diferença. Muito. Os nossos touros hoje em dia, se forem aos arraiais antigamente, e na cena que andava, na Posse Berta, se calhar ficava só 2 capinhas ou 3, não ficava mais. Ficava 2 ou 3 porque existiam e tinham qualidade e tudo mais. Mas a maior parte daqui não ia brincar com o touro. O touro hoje em dia é uma coisa monstra, uma coisa, uma modificação, uma coisa, ainda bem que foi. Diogo, olhando o futuro, ainda te vês, por exemplo, daqui a 10 anos, de capa na mão e a chamar touros, e tens, por exemplo, algum sonho que já te realizar dentro da paixão de chamar touros que tu tens? Espero que continue, que nunca me pise. Acho que o mais importante. Mais importante. Eu acho que continuar assim, eu ver as pessoas a continuar a falar comigo e dou-me com as pessoas também. Sou uma pessoa que fala, pergunte, eu gosto de saber as coisas. Por isso eu acho que sim, eu acho que daqui a 10 anos posso estar melhor, posso estar igual, mas eu acho que posso continuar a chamar. E uma coisa que quero que o meu pai se orgulhe de mim foi, se não fosse ele, talvez não tinha o gosto que temos todos. Fantástico. Ó Diogo, tu estás numa real, tens o touro pela frente, teu pai falou numa coisa muito importante que é entender, ou ler o touro, não foi o termo que tu usaste. Tu sentes que com o passar dos anos, ou com o passar das vezes em que enfrentas touro, que passares de anos, tens poucos anos ainda, mas tu notas que de tourada para tourada tens outra percepção também daquilo que ouves, do que é ler o touro, do que é investida de touro e percebê-lo, ou não? Claro, uma pessoa já sabe tipo... Queres-me dar um exemplo disso? Desculpa interromper-te, se te lembrares, assim, olha, tal freguesia para tal freguesia, lembro do touro. Não, é uma pessoa às vezes sabe que tipo, o touro que faz mal vai para uma freguesia e uma pessoa vê na tourada anterior fazia mal, não sequer dava para chamar, ela chega lá e uma pessoa já sabe que não sequer vale a pena se meter, que já sabe que não dá e antes ficar seguro e sem ser magoado que... Primeiro a integridade. Exatamente. E depois então o resto, não é? Sim, sim. Marco, o que é que sentiste pela primeira vez que viste o Diogo a chamar um touro? Orgulho, preocupação, o que é que sentiste no fundo? Eu penso que a gente sente sempre o orgulho, foi que é nosso, não é? Eu penso que sim. Apesar de não demonstrar, o primeiro passo dele foi mais eu, ou foi mais o Fábio, foi mais eu. Foi mais eu, pronto. Ainda lhe empurrei para o touro, não é? Mas gostava que ele desse um passo, Claro. não é? Gostava que ele desse. Nunca pensando que ele ia brincar com touros mais tarde, não é? Claro. Nunca foi o caso, nem sequer pensava nisso. Mas é um orgulho porque eu penso que há vícios bem piores. Sim. Eu penso sim. e sempre disse isso, eu,
Paulinho, Marcinho, o Fábio, o Magalhães, a gente sempre, o José Fernandes, não posso me esquecer de José Fernandes, há vícios muito piores do que brincar com os touros. E nós, graças a Deus, nunca entramos por maus caminhos e sempre... E os touros ajudaram também. Sim, porque vocês conhecem um monte de capinhas que não derem mais, porque se calhar devido a outros problemas na sua vida, não é? Corretíssimo. E por isso, a questão a gente costuma dizer é muita saúde para desfrutar os momentos e o ano e em tudo, muita saúde para toda a gente. Ó Diogo, vendo o teu pai falar com essa eloquência, com profundidade, que fala de touros, com a simplicidade e com a veracidade que ele nos traz, tu quando estás diante do touro, o que é que, claro, pensas em safar-te e é assim mesmo, mas o que é que te defraudaria mais? Não estás ao nível do teu pai ou não tens um conceito e enfrentares o touro da maneira que tu queres? O que é que para ti te causa mais? Não, e antes de abrir o guarda-sol eu começo a pensar no que as pessoas dizem antes de falar sobre os touros, o que é que o touro quer, o que é que o touro não quer, a maneira que chamar, e depois uma pessoa tenta fazer o melhor que consegue. Ainda quero ser melhor que ninguém e quero fazer o meu trabalho e o melhor que eu puder. E não quero ser nem igual, nem pior, quero ser eu. É importante isso que tu dizes, porque nós falamos muitas vezes disso, ou seja, capear, tal e qual como outra arte qualquer, tem que ter uma ligação. E o programa está nisto. Há uma ligação de um pai que é entendedor do touro, que andou lá à frente, que tem a sua própria perspectiva e que passa a ti, mas a tua é outra diferente. E isso é curioso. Marco, o que é para ti mais difícil? Tornar um touro no arraial ou estar à altura do nome Espínua que toda a gente conhece dos nossos arraiais? Chamar um touro é difícil. Para mim chamar um touro é difícil, é sempre difícil. Um touro é inconstante, um touro nunca sabes o que é que o touro... Naqueles momentos do arranque, da investida do touro, nunca sabes o que é que o touro vai querer. Vai-te querer mais um bocadinho. Tu até podes estar a esperar o touro um bocadinho mais para a direita ou para a esquerda, mas de repente ele vem para a esquerda e tu não estás preparado e tens que improvisar naquela altura. Deixa-me ver um bocadinho. O meu nome tem que o manter sempre até a gente morrer, não é? A gente tem que tentar. E já disse ao Marcinho, já disse ao Paulinho, já disse ao Fábio. E quando tiver meio desorientado a cabeça, vocês que me deem uma bolacha e mandem para casa e não me deixem ficar nos touros. Que eu já conheci muitos capinhas antigos e a reputação deles era boa, e depois mais tarde, quando deixaram de ser capinhas e coisa, eu penso que pronto, começarem a desviar-se um bocadinho daquilo que nós pensávamos que ele era como pessoa. Não me agrada muito, não me agrada muito. E é isso que eu digo aos meus amigos. No dia que vocês vejam que eu já não estou bem discreto a cabeça, mas deve-me uma bolacha e não tens condições para estar aqui. São duas coisas difíceis também, não é? É o saber estar e o saber sair. E saber sair, não é? E é muito importante saber estar, saber sair em qualquer parte do mundo. E os touros merecem isso também, os touros merecem muito isso. Caros ouvintes, falamos da tourada à corda, ouvintes e telespectadores, falamos da tourada à corda, realmente ela é um poço de emoções. E realmente falar de touros com esta profundidade, como o Marco e o Diogo nos trouxeram, não é fácil. E são conversas como esta que catapultam aquilo que é a nossa tauromaquia popular cada vez mais para cima. É inegável que a sua humildade, a veracidade e os sentimentos que brotam de pessoas que não precisam do touro para viver, mas que fazem dele a sua maneira de viver e tornam ele maneira de ser a sua personalidade também, era isso que nós queríamos trazer a este programa. Marco e Diogo, agradecer-vos porque foi um gosto enorme mesmo a conversa que nós tivemos. Obrigado. Penso que será uma conversa didática que as pessoas devem ouvir. É falar quem está diante do touro, que nós às vezes falamos, mas não sentimos na pele, eles sentem na pele, estão lá, arriscam, às vezes por nada. Portanto, é essa gente que tem que se pôr a falar, é essa gente que tem que realmente se manifestar. Agradecia a vossa presença aí do lado de lá. Este foi mais um Tauromaquia Viva, foi mais um programa de paixões e foi um programa onde se falou do touro de uma forma sincera e aberta. Obrigado a todos.